Olá, espero que te encontres bem e bem-vindo e bem-vinda a esta primeira parte da análise do livro The Art of Software Testing. Como deixei em nota nos stories nestes dias, neste caso ontem, mas eu não sei quando é que tu irás ver, eu olhei para o livro com uma abordagem diferente e pensei de facto que fosse mais fácil de ler e que num mês eu conseguiria ler, mas o livro é mais complexo do que um livro de apenas leitura, apenas de consulta, e agora entendo o porquê de dizerem que é a Bíblia dos testes de software. Portanto, eu tive que fazer aqui um pedido de desculpa, se é que eu assim posso dizer, se bem que não falhei com ninguém, senão com as minhas próprias, os meus próprios objetivos e as minhas ambições de conseguir ler o livro por completo, mas consegui ler metade do livro. E tenho a dizer-te que sim, este livro é uma Bíblia. Este livro tem muito mais informação do que aquela que eu imaginava. Portanto, não é que eu esperava que ela que tivesse bastante informação, mas tem muito mais do que eu imaginava, muito mais detalhada, muito mais explicada e é sem dúvida para já, eu lendo metade do livro, mas a opinião que eu tenho é este livro deve fazer parte da vida de todas as pessoas que trabalham na área de testes e qualidade de software e que não é um livro para ler apenas, é um livro para ter para consulta de tempos a tempos, para rever conceitos, para rever ideias, porque existem aqui muitas informações que, embora nós estudemos muito, embora nós tenhamos a certificação do syllabus, do foundation level, há falta de casos práticos, de explicação prática, de pôr a mão na massa e explicar A mais B, como é que as coisas funcionam e porque é que se faz assim e de onde é que surgiu a ideia e também exemplos práticos da aplicação dessas mesmas ideias. E é isso que o autor aqui traz. Esta edição que eu tenho, este exemplar, é das primeiras edições que foi publicada. É de o livro, deixem uma nota que é muito importante, o livro é de 1979 e não existe até à data qualquer tradução para português e creio que sendo um livro já com tanto tempo de existência ainda não ter existido a tradução que a mesma não vai existir e esta é a capa original, mas entretanto existe já uma outra capa que eu vou deixar aqui ao lado da nova edição do livro. Eu comprei o meu na altura em segunda mão pela Amazon o ano passado. Comprei porque eu queria mesmo esta capa original, se bem que é mais fácil encontrar a segunda edição. Portanto, eu sei que vou ainda falar mais sobre o livro, mas a minha opinião desde já é que é sem dúvida um livro que todos os testers, os quality assurance, quer sejam de testes funcionais, não funcionais, testes automatizados, sejam analistas, qualquer pessoa que trabalhe com a área de teste e qualidade de software deve ter um menino destes para consulta e para validação e para renovar algumas ideias, porque mesmo o livro tendo sido escrito há muito tempo, existem muitas coisas que são absolutamente válidas, absolutamente atuais e que devemos recordar de tempos a tempos. Olá, eu sou a Patrícia Duarte Mateus, sou criadora da página de Instagram A Que Há Portuguesa e também desta página do YouTube com o mesmo nome. Criei este projeto com o objetivo e a ideia de desmistificar e simplificar o que é trabalhar na área de testes e qualidade de software e que não é apenas testar software e executar planos de testes, é muito mais que isso e o conhecimento que nós temos que ter é muito mais abrangente do que apenas como executar o teste, como criar um plano de testes, como validar se um produto ou um software está ok para ser entregue para o cliente. Espero que te traga algum valor o vídeo de hoje. Se ainda não me segues pelo Instagram, sugiro que o faças, fico muito grata que sigas, que partilhes e também que subscrevas aqui o canal no YouTube e que também partilhes os vídeos com quem acha que terá valor acrescentado com toda a informação que eu disponibilizo aqui e que disponibilizarei também no futuro. Obrigada! Ora bem, começando então
aqui a nossa análise do livro. Na altura que eu criei esta ideia de A Que A Leu, que vai-se manter o quadro com este nome, eu criei também um grupo no WhatsApp que era para ir dando a minha análise mais profunda, mais detalhada do que eu ia lendo no livro. Tenho a dizer-te que eu até à data li 4 capítulos, portanto o livro tem, deixa-me outra vez confirmar, o livro tem 8 capítulos, eu li até à data 4, portanto metade dos capítulos estão lidos e, como podes ver, o livro é um texto bastante pequenino, muito texto assim, em conjunto e às vezes torna-se um bocadinho complicado de ler se nós não tivermos com atenção dedicada à leitura, facilmente nos perdemos. Essa também é uma dica que eu dou. Quando forem ler este livro, dediquem mesmo tempo, estejam mesmo atentos. Eu senti necessidade de reler alguns parágrafos novamente para conseguir perceber aquilo que o autor estava a dizer. E com o grupo do WhatsApp que eu criei, houve muita análise que eu lá deixei, portanto, não me vais levar a mal e vou ler muitas das informações que eu deixei dos 3 capítulos iniciais, porque nós não somos máquinas, eu não consigo decorar tudo e não quero perder também a informação que lá deixei, portanto eu vou lendo aquilo que escrevi e vou acrescentando à medida outras ideias e também opiniões minhas sobre aquilo que escrevi e que analisei na altura. Eu achei graça que o autor começa logo no capítulo 1 com Self-Assessment Test. Portanto, dá-nos um caso prático e diz-nos: ora bem, dado este enunciado, que testes é que tu implementarias aqui? E é engraçado que o teste é de um triângulo, eu até te posso ler aqui, que é: um programa lê 3 valores inteiros de um cartão. Os 3 valores inteiros são interpretados como representações de tamanhos de laterais de um triângulo. O programa escreve a mensagem que verifica que valida se o triângulo é escaleno, isósceles ou equilátero. Tão simples quanto isto. Portanto, um teste a um programa que verifica, mediante os inputs, se o triângulo se as medidas que nós estamos a dar correspondem a um triângulo que seja isósceles, escaleno ou equilátero. Parece bastante simples, não parece? Pois. Mas o autor enuncia aqui 14 formas de testar este simples programa e estas 14 podem ser ainda mais, mas é engraçado que nós diríamos que usávamos valores simples, muito provavelmente usaríamos valores simples e talvez aí 3, 4 testes estaríamos com este programa testado. E o que é certo é que o autor diz aqui que só como ponto de referência os mais experientes profissionais programadores pontuaram, em média, apenas 7,8 das 14 hipóteses possíveis. Portanto, este exercício serve para ilustrar que a tarefa de testes, embora pareça trivial, não é assim tão simples. Portanto, o autor já em 79 rebatia a ideia de que a arte de testar parece uma coisa simples e hoje em dia então cada vez mais se vê que não, testar é fácil, qualquer pessoa pode testar. Sim, até parece uma tarefa bastante trivial, mas não é tão simples quanto isso. Exige um bocadinho mais. Vamos então passar ao capítulo 2. E agora vou dividir a atenção entre ti e o ecrã, porque vou começar a ler as análises que fiz na altura do capítulo a quando de eu ter lido. O capítulo 2 é intitulado The Psychology and Economics of Program Testing. E volto a referir que o livro é de 1979. É um dos primeiros livros sobre a área, se não mesmo o primeiro, e é o mais conhecido. E tenho a dizer-te que este capítulo encaixa que nem uma luva aos dias de hoje. E fiquei surpresa como é que não há
mais análises sobre isto. Como é que, falando de testes e software, apenas se fala da parte prática, não se fala da parte psicológica e da parte, não é monetária, mas da parte económica que implica a área dos testes e qualidade de software. Ainda esta semana tive uma live com o Petrónio e falávamos sobre o facto de as empresas cortarem muito nas pessoas que estão dedicadas a 100% aos testes de qualidade, aos testes de qualidade de software, quando é necessário fazer cortes às despesas da empresa. E esquecem-se que o rescindir essas pessoas a curto, longo prazo, curto, médio e depois longo prazo, poderá ter um impacto muito maior do que aquele que tinha o custo da pessoa na empresa. Porque a qualidade é uma das bases da reputação de uma empresa. Reputação da empresa em si, reputação do programa que entrega, reputação de um terceiro cliente, se for, por exemplo, um terceiro provedor de software, se a empresa estiver a entregar software para outra empresa que então está exposta ao público utilizar. E essa parte económica, essa análise e, claro, a psicologia associada ao ato e à arte de testar software não é tão analisada quanto isso e creio que deveríamos trazer isso mais ao de cima, trazer mais luz, trazer mais análise para que também o papel de um tester, um QA, possa ser mais reconhecido, possa ser mais valorizado e possa ter então o seu lugar de destaque que é certo que há muitas empresas que já o fazem, mas existe ainda muito caminho para andar. Então, pretendo aqui a atenção entre ti e o ecrã, eu vou começar a ler o que é que escrevi na altura, que o autor apresenta alguns conceitos e afirmações que ajudam a definir o que é testing, sendo que a mais apropriada, segundo o próprio, é testing is the process of executing a program with the intent of finding errors. O que nos remete logo para a primeira discussão aqui no livro. O nosso psicológico inconsciente entende que, ao testar, queremos provar que o alvo do teste é que está a funcionar e não o contrário, verdade? Para a nossa mente, acaba por ser contra-intuitivo o facto de estarmos a testar para encontrar erros. Nós queremos testar para provar que está a funcionar. Portanto, se não tomamos atenção, inconscientemente vamos estar a definir flows e a utilizar dados que sabemos que não vão criar problemas nem estragar nada. Daí o autor dizer que esta definição do que é testing tem muitas implicações. Um exemplo é o ato de testar ser um processo destrutivo, quase que sádico, parafraseando o autor. Atenção! O que explica que muitas pessoas acabam por ter dificuldades em ser bem-sucedidas porque nós somos seres criadores e não destruidores. Interessante, não é? Outra questão que o autor refere e que leva é querer esclarecer e encontrar uma correta definição do testar, que é uma análise da palavra successful e unsuccessful. Portanto, olharmos para o ato de testar, para a palavra testar e existir aqui uma definição do que é um teste feito com sucesso e um teste que não tem sucesso na sua execução. E, novamente, nós temos aqui alguns conceitos revertidos ou vistos de forma contrária. Ao contrário do que acontece, deveríamos, segundo o autor, considerar bem-sucedido um teste que encontre erros e um não bem-sucedido, um que obrigue o programa a devolver um resultado correto. Faz sentido? Eu posso voltar a repetir para entender. Segundo o autor, nós deveríamos considerar bem-sucedido um teste que encontra erros e deveríamos considerar um não bem-sucedido um que obriga o programa a devolver um resultado correto. E é verdade que nós vemos muitas vezes como teve sucesso porque conseguimos passar o programa, o plano de testes com
um número muito pequeno de bugs, portanto, foram encontrados um número muito pequeno de bugs, portanto, temos um sucesso absoluto. Mas será que todos os bugs encontrados foram os bugs que efetivamente têm o software? Será que os testes que foram definidos foram feitos de forma a que o programa funcione da forma como é esperado e não o contrário? Deixo para a tua consideração. Deixa nos comentários depois as tuas ideias, também peço isso, as tuas ideias e as tuas opiniões e sugestões, questões, análise daquilo que eu aqui estou a falar, que eu vou ter curiosidade de saber e também vou respondendo à medida. Outra questão levantada pelo autor na afirmação "Testing is the process of demonstrating that errors are not present" é que este objetivo é impossível de atingir para praticamente todos os programas, mesmo os mais simples. Novamente, segundo estudos do autor, na parte do comportamento e psicologia humana, a maioria das pessoas tende a performar pior quando lhes é dada uma tarefa que elas sabem de antemão ser impossível ou dificílima. Portanto, ao definirmos que testar é o processo de descobrir problemas e erros, torna o ato de testar mais bem sucedido, dado que psicologicamente as pessoas ficam alimentadas por esse objetivo e conseguem ter melhores resultados. Ou seja, quando nós dizemos às pessoas, aos colaboradores, aos testers, que o objetivo é encontrar problemas, encontrar erros, e não que o objetivo é provar que o software está a funcionar de acordo com os requisitos e especificações e todos os, todas as análises e todos os pedidos por parte do cliente, do utilizador final, o que seja, as pessoas acabam por olhar de forma diferente para o seu objetivo principal. Portanto, deixam de olhar para a área, para o teste de não, eu tenho que encontrar tenho que executar os testes de forma a que isto tenha um resultado positivo e não o contrário. Portanto, novamente, nós somos seres criadores e não seres destruidores. E o facto de olharmos para a arte de testar como sendo destruir testes, a destruir um programa, neste caso peço desculpa, acaba por ser contraproducente para a nossa psique e para a nossa forma de entender as coisas. Eu sei que existem já muitas alterações e que a nossa perspectiva nos dias de hoje é diferente e existem já muitas pessoas com esta ideia consciente ou inconscientemente bem definida. Mas volto a referir que em 79 era esta a ideia e o autor quis aqui fazer uma divisão e quis fazer uma separação do que é que era na altura este conceito de estar, e creio que esta análise, este objetivo e esta forma de analisar e de expor esta informação vem também muito na sequência daquela ideia que até aos dias de hoje existe, infelizmente, de que o objetivo do QA é destruir o programa de forma maliciosa. E não, nós não temos qualquer maldade, o nosso objetivo não é destruir, nem tirar mérito a quem está a desenvolver software, nem tirar valor a quem trabalha na arte de desenvolver software, de desenvolver produto. Não, o nosso objetivo é que as duas forças entrem em conjunto e que nós consigamos entregar um software, um produto com a maior qualidade possível, a maior qualidade conseguida. Continuando aqui com as notas que eu escrevi, e creio que até já tenha falado disto, que é o terceiro ponto trazido à análise do autor, ainda sobre a afirmação, peço desculpa, "Testing is the process of demonstrating that errors are not present", é que mesmo os programas que funcionam como é esperado podem ter erros. Exatamente, aquilo que eu acabei de dizer. Portanto, eu estou aqui eu vou explicando mais à frente do que aquilo que eu aqui escrevi, mas acabo por ter exatamente a mesma ideia. Portanto, é que os programas que funcionam como é esperado e que têm os melhores resultados e que encontram poucos problemas, porque pode até os casos de teste não estarem definidos na forma de encontrar problemas, podem ter problemas e acabam por por passarem ao lado, por não serem detectados na fase em que deveriam. Portanto,
O ato de testar deve ser visto e considerado como uma ação destrutiva de encontrar erros, assumindo desde o início a sua presença, mesmo que não visível logo ou que seja apenas deduzida. E devemos estabelecer e promover a confiança de quem testa, ao promover que o objetivo é encontrar problemas e não apenas confirmar que o software funciona como é esperado. Que seja dado espaço à criatividade e permissão para a destruição. Eu até vou deixar esta frase aqui de lado, que para mim é genial. Que seja dado espaço à criatividade e permissão para a destruição. Não há mal nenhum na destruição. Até há um rapaz que eu conheço que ele diz: o meu objetivo é encontrar o máximo de problemas possível, é destruir o software, é encontrar problemas o máximo que conseguir. Cheirinho, esta é para ti. E é engraçado porque, claro que cada pessoa tem a sua forma de ser, tem a sua forma de trabalhar, tem os seus objetivos, tem as suas perspectivas, mas acho graça porque assim que eu li isto, lembrei-me logo dele. Continuando agora para a parte económica, portanto, nós vimos a parte psicológica e o autor também refere a parte económica da arte de testar. O autor traz para a análise duas estratégias de teste, os Black Box Test e os White Box Test, e fala sobre as suas implicações monetárias, tempo e dinheiro, porque aqui quando se fala em valores monetários, tempo é dinheiro, e ele aqui divide também nessas duas vertentes, para o desenvolvimento de programa software e o impacto em termos de orçamento e objetivos das empresas. Para terminar o capítulo, portanto, o autor fala aqui um bocadinho destas estratégias dos Black Box, do White Box, quais é que são as implicações de uma, quais é que são as implicações de outras. Eu não vou entrar aqui em pormenor, porque senão vai ficar um vídeo absolutamente extenso, que já vai ficar de si e se eu entrar em pormenor em muitas coisas, então vai ficar absolutamente um filme. Portanto, posso deixar para depois essa análise, se quiserem, se quiseres, efetivamente, deixa aqui embaixo aqui nos comentários do vídeo que eu deixarei. Mas para terminar o capítulo, o autor apresenta vários princípios e reflete sobre os mesmos. Ainda no capítulo 1, eu esqueci-me de fazer aqui uma referência e faço aqui uma ressalva, que o autor fala aqui em uma lista de princípios de testes, porque, conforme ele diz, considerando que a maior premissa na parte deste primeiro capítulo, que tem a ver com a parte psicológica dos testes, é necessário existir alguns princípios, algumas linhas de guia para a arte de testar e para a tarefa de testar. Eu vou dizê-las a todas. Claro que depois o autor entra em pormenor em cada uma delas e eu não vou entrar aqui em pormenor, senão vai ficar demasiado extenso, mas novamente posso deixar posteriormente, se quiserem fazer uma análise detalhada de cada uma delas, mas vou lê-las e vou deixá-las aqui assim ao lado, algures, onde ficar escritas para que tu também possas ler. Vou então começar a enumerá-las. A necessary part of a test case is a definition of the expected output or result. A programmer should avoid attempting to test his or her own program. A programming organization should not test its own programs. Thoroughly inspect the results of each test. Test cases must be written for invalid or unexpected, as well as valid and expected input conditions. Examining a program to see if it does not do what it is supposed to do is only half of the battle. The other half is seeing whether the program does what it's not supposed to do. Avoid throwaway test cases unless the program is truly a throwaway program. Esta dica é excelente, porque muitas vezes colocamos testes de parte sem grande consideração, apenas porque ou não há tempo ou porque parece que não faz sentido e depois
vai saber mais tarde que afinal fazia sentido, que afinal teria sido necessário executar. Continuando com os princípios que o autor refere. Do not plan a testing effort under the tacit assumption that no errors will be found. The probability of the existence of more errors in a section of a program is proportional to the number of errors already found in that section. Testing is an extremely creative and intellectually challenging task. Testing is the process of executing a program with the intent of finding errors. A good test case is one that has a high probability of detecting an as yet undiscovered error. A successful test case is one that detects an as yet undiscovered error. Estes são, assim, os princípios que o autor refere e que achei interessantes, porque alguns nós conhecemos como comuns, como assunções comuns, mas nem sempre são assim. Embora nós digamos que é comum, nem sempre é tão recordado e não é uma verdade absoluta para toda a gente. Diz o autor também que muitos dos erros que são eventualmente identificados foram anteriormente encontrados em casos de teste, mas passaram despercebidos devido à falta de uma análise e inspeção cuidadosa dos resultados desse teste. É importante executar testes, mas também analisar atentamente os resultados para garantir a detecção e correção eficaz dos erros de software. Verdade? Nós muitas vezes temos o problema, mas não vamos à root cause do problema, não vamos à origem, não tentamos perceber de onde é que é. O erro corrige-se, mas não vamos perceber de onde é que aquilo vem. E depois podem existir ainda outros problemas que acabam por não ser detectados. Portanto, não existe uma análise. Tudo bem que hoje, com as práticas novas das metodologias Agile, existe uma maior atenção, mas isto ainda se continua a ver muito. E o autor também diz, e já na altura se via, portanto, e hoje em dia então cada vez se vê mais, que uma prática cada vez mais comum é executar testes on the fly, ou seja, executar testes à medida. Não existe um tempo, uma preparação prévia para a execução de testes, sem escrita rigorosa de casos de teste. Se bem que existem programas que requerem isto, existem outros que não requerem. O autor aqui fala que é uma prática mais comum, mas que pode ter os seus contras e pode ter os seus a favores, claro. Neste caso, o autor fala mais dos contras, que é, por não existir este controlo, o investimento valioso em testes é completamente perdido depois do teste ser executado. Ou seja, se o caso estiver de ser novamente validado por conta de um bug, todo um rework precisa de ser feito, portanto, todo um retrabalho precisa de ser feito, o que implica tempo e dinheiro. Ou seja, as pessoas tendem a evitar e a fazer o mesmo que anteriormente, on the fly. Como consequência, os testes não são tão rigorosos como o original e por isso se alguma modificação implica ou altera fluxos já funcionais, os erros podem não ser detectados. Por falta desta escrita, desta análise, desta explicação de como é que os testes foram feitos. E atenção, aqui falando um bocadinho da minha experiência, nós até podemos não ter um caso de teste prévio, escrito, de é para fazer isto, aquilo, outro, porque às vezes não há tempo, já sabe como é que é o dia-a-dia, por vezes é tudo para ontem, mas quando da execução do teste, escrever efetivamente o que é que se fez, explicar os steps que se faz, explicar as pré-condições que existem, explicar o que é esperado, explicar o que é que efetivamente aconteceu é importante, porque mesmo não existindo um caso de teste elaborado, todo bonito, como os modelos que nós conhecemos e que a escola nos indica a fazer, teremos sempre uma salvaguarda de quem vem a seguir sabe exatamente que passos é que nós executamos e sabe exatamente como repetir aquilo que nós fizemos. É interessante, e agora a minha opinião pessoal, é interessante ler as suas ideias e as suas análises e as formas de refutar alguns princípios comuns do ato e ação de testar. E o autor deixa vários pontos e que nós poderemos usar no nosso dia-a-dia quando nos perguntam e quando questionam e quando metem em causa o ato de testar, para que testar, porquê testar, para que ter pessoas dedicadas à arte de testar,
Se qualquer pessoa pode fazer isso, se é um trabalho tão trivial, se é um trabalho tão simples, e não é. Nós, já na altura, o autor dizia que não era, e cada vez mais se vê isso. Quem está na área vê isso, se bem que quem está de fora acaba por ter uma percepção errada sobre essa situação, mas o autor deixa também alguns pontos que poderemos usar como análise, poderemos usar como argumento para esta discussão tão comum, tão frequente, tão ainda real. Portanto, parafraseando, posso afirmar que gostei muito deste capítulo, mesmo tendo sido escrito em 1979, grande parte das coisas definidas e analisadas continuam a ser muito, muito verdadeiras. E esta é a minha análise ao capítulo 2. Passemos então ao capítulo 3, espero que ainda tenha a tua atenção. E o capítulo 3, embora seja muito pequenino, tal como o restante do livro, é muito rico, muito completo, e eu inclusivamente já gravei um vídeo que está aqui já disponível no canal. Eu posso deixar depois, posso deixar a indicação do mesmo na descrição deste vídeo, que é o ego do QA, que embora o autor fale do ego do developer, eu tomei a liberdade de estender essa análise para o ego do QA e foi inspirado neste capítulo 3, que se chama, deixa-me só aqui, Program Inspections, Walkthroughs and Reviews. Vou novamente dividir a atenção contigo e com o computador para ler aquilo que eu escrevi na altura. Portanto, findo o capítulo 3, que já é mais específico sobre testes, é de notar que as análises, embora remontem a dezenas de anos atrás, há coisas que se mantêm, mas há outras que felizmente evoluíram ou foram desconsiderados. Portanto, começamos aqui no capítulo do livro em que há coisas que já não se revêem no dia a dia, há destas walkthrough, das inspections que já não se aplicam ao dia a dia, ou então que foram modificadas, foram adaptadas, foram atualizadas para outras metodologias que existem agora. Portanto, antigamente existia o Waterfall, nós atualmente temos muitas metodologias Agile implementadas, temos o Scrum, o Kanban, temos o XP. Portanto, há coisas que na altura eram mais preto no branco e agora acabam por estar enquadradas e implícitas e fazerem parte do dia a dia destas novas metodologias. O autor começa por explicar que durante muito, muito tempo existia a crença de que os programas eram escritos e desenvolvidos para serem usados por máquinas e não para serem lidos por pessoas. Novamente, remontamos a dezenas de anos atrás. E que a única forma de testar estes programas, estes softwares, era através da execução dos mesmos por máquinas, computadores, etc, etc. Eu não sei se vocês se recordam antigamente como é que eram salas de computadores. Eu até posso deixar aqui uma imagem ao lado do tamanho que tinha um computador. Portanto, os softwares que eram desenvolvidos na altura não eram absolutamente pensados em ser lidos por pessoas, mas sim ser lidos por máquinas e ser executados por máquinas. Aliás, eu lembro-me, e é um passado bastante recente, de nos falarem que um programa era um cartão que se punha, não estou a falar em disquetes, atenção, é ainda anterior. Eu até vou tentar procurar e deixar aqui de lado uma imagem. Um programa era um cartão que se punha no computador, na altura, computadores que ocupavam salas inteiras, e eram então lidos, executados, testados, e depois, se fosse necessário, tinham que trazer outra vez o cartão, voltar a refazer o código. Portanto, eram processos muito mais longos, muito mais extensos. Também, deixo-te como sugestão, um dia, se não tiveres nada para fazer, procurares um bocadinho sobre a história dos computadores e da evolução do software e como é que tem sido esta vida e este desenvolvimento, e como é que num tão curto espaço de tempo, porque falamos em menos de 100 anos, existiu uma evolução tão grande de um computador ocupar uma sala para hoje um computador ser uma coisa portátil que nós levamos para qualquer lado, cada vez mais fino, cada vez mais leve. É uma coisa absolutamente indescritível a velocidade da evolução e assusta, talvez não seja a palavra correta, mas deixa-nos expectantes sobre o que é que o futuro trará nestas componentes. Mas voltando aqui novamente para a análise do livro. Portanto, a ideia começou a mudar no início de 1970, quando Wayne Berg
eu espero não me ter enganado no nome, mas eu vou deixá-lo aqui também escrito, publicou um livro sobre psicologia da programação e argumentou de forma bastante convincente porque é que os programas deveriam ser lidos por pessoas e a implicação e resultado disto na efetividade da detecção de erros. E assim surgiu o Non-Computer Based Testing, ou Human Testing, e as experiências consequentes desta prática demonstraram a sua efetividade e mais-valia. Claro que o código deveria ser sempre executado, ou seja, testado, pelas máquinas e por isso esta avaliação humana deveria ser feita entre o Code Development e o Computer Based Testing. Portanto, deveria ser aqui uma fase intermédia neste processo. Claro que a adaptação a esta realidade foi envolta em algum ceticismo, com muitas críticas e desconfianças de como é que algo tão simples e informal podia ser tão valioso, mas rapidamente foi compreendido o impacto e mais-valia desse olho humano e também foi percebido que os programadores começaram a ser mais responsáveis e conscientes do que estavam a desenvolver e entregar para estes tais testes e avaliação. Portanto, aos poucos começou-se a perceber que era uma mais-valia e os próprios programadores começaram a ter consciência desta mais-valia. Portanto, o programa, os erros eram detectados muito mais cedo, portanto, tempo é dinheiro, começavam a ter as coisas a funcionar mais cedo e toda a gente ganhava no final. Mas claro que nem todas as pessoas são iguais e, embora muitos programadores tenham desenvolvido esta consciência, claro que existiram outros que continuaram a ser os chamados velhos do restelo e não gostaram tanto destas alterações, mas isso vê-se também no dia-a-dia, nos dias de hoje, portanto, é o ser humano a ser si próprio, como sempre. Mas a verdade é que estes testes, então, feitos por humanos, o que é que isto significava? Que tipo de testes é que existiam? E então, eu até deixei aqui nota, porque achei graça. Então, existiam 4 formas de detecção de erro por humanos. E eram essas as Code Inspections, as Walkthroughs, as Desk Checking e as Peer Rating. Destas 4 formas de validação humana, aquela que é mais efetiva e que acaba por ter efetivamente intervenção humana no sentido de todas elas têm intervenção humana, mas acabam por ter, se calhar, menos intervenção do tester. É preciso intervenção humana de uma pessoa que é responsável por organizar esta revisão, esta análise, esta inspeção, mas aquela em que o tester entra como fonte ativa, como papel principal, é mesmo, na minha análise, na minha leitura do livro. Claro que se tu tiveres interpretado de uma forma diferente, agradeço também a tua análise e o teu feedback para também podermos discutir isso. É a parte dos walkthroughs, em que o tester tem um papel principal na atividade. E outra crítica, eu novamente não vou entrar em pormenor sobre os walkthrough, vou deixar para que leiam o livro, ou eventualmente de futuro posso entrar mais em pormenor nestas análises, mas vou deixar aqui muito a leve, senão o vídeo vai ficar longo e acaba por também por me perder e poderá acabar por perder o interesse nesta análise. Portanto, deixo aqui a minha nota que os walkthroughs na altura eram as análises e as análises que tinham maior intervenção do tester como fator principal e pessoa principal nestas análises e nos testes. Outra crítica que surgiu na altura é que os testes feitos por humanos apenas iriam detectar erros e problemas mais simples e que os testes efetivamente complicados, detalhados, complexos, seriam sempre detectados pela máquina e seriam sempre executados pela máquina. Mas, novamente, rapidamente caiu por terra este cenário e esta afirmação. E os testes humanos eram de facto mais efetivos a determinar cenários e a encontrar determinados erros, mas o mesmo com os testes de máquina se verificavam. Portanto, as inspections e as walkthrough eram vistas então como práticas e efetivamente complementares aos testes computer-based. Portanto,
Novamente, hoje em dia fala-se muito nos testes automáticos, na execução e na criação de testes automáticos, mas lá está, o teste automático é um script a ser executado. Acaba por ser aquelas instruções que nós estamos a testar. O QA, o tester, a figura da pessoa que testa o software, dificilmente será a 100% substituída por uma AI ou por uma máquina, por uma automação, porque falta este olho clínico. Falta este olho humano, esta parte exploratória, este mapeamento mental que nós temos e que nós fazemos, que dificilmente uma máquina poderá suplantar, poderá substituir. Eu sei que as AIs hoje em dia são cada vez mais inteligentes, mas elas aprendem connosco. Portanto, nós estaremos sempre um passo à frente neste sentido, pelo menos prevejo que num futuro próximo isso não aconteça, mas eu não sou dona do futuro, não tenho uma bola de cristal, nem tenciono ir por essa área, portanto não sei, ficaremos à espera do que é que o futuro nos trará, mas acredito que o papel do humano na arte de testar software não será assim tão substituída. Uma coisa interessante que o autor refere e que eu tomei nota é que, embora as inspections, walkthroughs, possam parecer inúteis ou que possam ser pouco efetivas em programas novos, ou seja, em código escrito pela primeira vez, a possibilidade de encontrar erros é menor. Portanto, quando o código é escrito pela primeira vez, como existe uma análise mais detalhada, o produto é construído aos poucos, então o facto de ser construído aos poucos, ter mais interação humana, acaba por ter menos erros. Não é bem assim. Claro que tem sempre erros, porque há coisas que falham. O que é facto é que quando existem alterações e modificações ao código já existente, a probabilidade de novos erros surgirem por impacto direto ou indireto dessas modificações, os processos de olho humano devem também ser executados após essas modificações. Portanto, aquilo que o autor queria dizer na altura é que, embora o trabalho do tester na altura fosse muito mais visto em código novo, em código que estava a ser desenvolvido de raiz, portanto existia uma intervenção, um envolvimento muito mais frequente, direto, constante de um QA. Quando existissem alterações ao código, quando existissem correções de problemas, modificações, acréscimo de novas funcionalidades, o tester, a pessoa, deveria continuar a testar e deveria continuar a ter um papel ativo na validação das alterações que eram feitas. O autor entra em detalhe e explica sobre cada uma das 4 Human Error Detections, com a explicação das equipas de como se desenrola o processo de análise, a avaliação e interpretação dos resultados. Apresenta também coisas que se deve ter em conta a quando dessas atividades. E novamente, por ser uma outra área bastante extensa, creio que ficará muito complexo trazer para aqui essas ideias, mas deixo novamente que, se for necessário, trago aqui então uma análise mais compacta destes módulos em si, mas então o autor também fala dos 4 erros que os humanos conseguem detectar de forma mais rápida, mais fácil, mais eficiente, mais efetiva, mais frequente do que as máquinas. Para além disso, de tudo isto que o autor fala das outras formas de inspeção e das outras formas de revisão de código, existem coisas que, como disse no início, já não se aplicam de forma tão direta, de forma tão estrita, porque com a evolução do ciclo de vida de desenvolvimento de software existem coisas que já passam a estar incluídas. Nós, por exemplo, temos agora os peer reviews, quando existem código a ser desenvolvido, os pull requests que entram para a nossa análise, os developers têm a obrigação de fazer peer review, de fazer inspeção ao código uns dos outros, por obrigação, portanto, acaba por estar incluído no seu dia-a-dia, integrado nas suas tarefas diárias e não ser uma atividade que é vamos todos nos reunir numa sala e vamos fazer inspeção a isso, mas é interessante de ler como é que surgiram estas ideias, de como é que surgiu esta análise, das perspectivas que eram tidas à altura e da evolução que foi feita através da mesma. Claro que o autor também deixa nota sobre as atitudes e os side effects benéficos que devem ser extensíveis aos testes e aos testers. Quando escrevemos testes, planos de testes, critérios de aceitação e etc., deveríamos solicitar que os mesmos sejam revistos por outras pessoas, porque poderemos estar
biased, podemos estar com uma perspectiva muito estrita, portanto não conseguimos estar com uma outra visão mais abrangente, mais livre daquilo que estamos a testar, daquilo que estamos a desenvolver, daquilo que estamos a escrever, e podemos não ter tomado atenção a alguns pormenores, mas que muitas vezes o que acontece, como os testers têm a dificuldade de procurar erros nos seus trabalhos, procuram os outros colegas, ou deveriam procurar os outros colegas, para rever o seu trabalho sem qualquer problema e sem qualquer prejuízo do trabalho que estão a fazer, e então às vezes lá está a volta um bocadinho entre si. De antes eram os developers que tinham mais problema e menos amabilidade em receber análises dos QAs, dos testers. Hoje em dia são mais os QAs que por vezes têm problemas em admitir que têm erros, que têm falhas, que têm dúvidas, mas remeto novamente para o vídeo que eu gravei sobre esta temática, o ego do QA. Deixo aqui também a nota de que depois o autor fala mais especificamente só do programador. Na altura, todo o livro aí passa a estar muito mais dedicado ao developer, não ao QA, mas novamente a minha análise está no outro vídeo, e termino assim o capítulo 3. Agora passando para o quarto capítulo, e neste capítulo eu já não fiz análise escrita, portanto vai entrar aqui em free flow do aquilo que li, daquilo que testei, dos apontamentos que tirei, e este capítulo para mim já valeu o livro todo, que é a parte de Test Case Design. E o autor começa aqui por falar de que a importância do test design prende-se com o facto de que testar completamente um software é impossível. E todos nós sabemos isso, que é impossível testar tudo. Ficaríamos horas infinitas, daí ser necessário então os testes automáticos de teste de regressão, que é para nos permitirem continuar a testar aquilo que já foi implementado e aquilo que nós garantimos que já estava a funcionar. E portanto, os testes a um programa estarão sempre incompletos, mesmo com estas outras ferramentas, com estas outras estratégias. A estratégia óbvia é reduzir, ou tentar reduzir ao máximo, esta incompleteness, agora falta uma palavra em português, esta falta de completude, creio que assim estará dito. Portanto, dadas as restrições de tempo e de dinheiro, a chave para este processo de test design deixem-me aqui tirar a nota, quais são os subsets possíveis de casos de teste que têm a maior probabilidade de detectar a maior parte dos erros. Eu sei, a frase é complexa, eu até posso lê-la em inglês se for mais fácil. What subset of all possible test cases has the highest probability of detecting the most errors? E é com base nesta pergunta que o autor descreve então toda a parte de test design. E tenho a dizer-te que eu nunca tinha visto a parte de test design tão completa, tão explicada, tão bem detalhada, com exemplos, complexa até. Eu fiz o Foundation Level, muitas das pessoas que fizeram Foundation Level, nós falamos da parte de test design, mas acaba por ser um bocadinho do perceber como é que é o test design, perceber quais são as implicações, perceber como é que se aplica. Temos alguns exemplos práticos, mas não complexos, mas esta dedicação, esta definição, esta extensão de análise que o autor aqui faz, deixou-me perplexa, deixou-me a sentir um bocadinho pequenina até, porque nunca tinha lido nada tão detalhado sobre a parte de test design. E atenção, ele não fala aqui de nenhum test design por aí adiante, ele fala dos conhecidos. Eu até posso aqui explicar. O Logic Coverage Testing fala-nos dos Equivalence Partitioning, portanto as partições de equivalência.
fala-nos das Boundary Value Analysis, portanto, das análises de valores limite. Eu continuo aqui a folhear o livro, portanto, como vês, os temas são, o autor leva mesmo ao detalhe este test design. Aqui, deixa-me aqui descobrir onde é que está o outro, que o autor também fala aqui de, oh Deus, oh céus, o error guessing e depois a estratégia em si. Eu acho graça que o autor explica detalhadamente cada uma destes desenhos de teste, dá-nos ideias e eu aconselho a quem não tenha lido, a quem tenha o livro e ainda não tenha lido, a quem queira ler, que dedique mesmo tempo a este capítulo. Houve coisas que li mais pela rama, não entrei em pormenor, mas que senti necessidade de cá voltar e depois, com mais tempo, com um papel, uma caneta, um caderno, tirar estes exemplos para a parte real e perceber e acrescentar pensamento, ideia, acrescentar conhecimento sobre a forma de desenhar testes, porque muitas vezes nós acabamos por desenhar sempre da mesma forma, ter sempre a mesma perspectiva e a definição de casos mais complexos, inclusivamente se nós formos perguntar a uma AI como nos definir casos mais complexos, se nós lhe dermos já alguns inputs do que é que pode ser a complexidade, se lhe dermos já algumas ideias de como nos apresentar outros casos, outros cenários mais rebuscados, ter o conhecimento de como se desenha os testes de forma mais simples tornará tudo simples ou prática, tornará tudo muito, muito mais fácil. Eu achei de muita atenção e de muita dedicação a como o autor aqui escreve estes designs de teste. Ele até refere aqui a parte de black box e white box testing, o que é que cada test design corresponde. Portanto, ele como black box testing fala dos equivalence partitioning, o boundary value analysis, o cause effect graphing e o error guessing, e depois de white box, portanto, quando nós conhecemos o código em si, quando nós temos acesso ao mesmo, o statement coverage, o decision coverage, condition coverage, decision, condition coverage e multiple condition coverage. O autor acaba por, falando das black box, depois também arranja forma e encontra forma de colocar também estes que são desenvolvidos aqui na parte de white box, de white box testing. Portanto, dando assim uma overview sobre todos os tipos e técnicas de desenho de teste que o autor refere, é de facto impressionante o quão extenso, o quão detalhado e o quão complexos podem ser estes desenhos de teste que, lá está, nós no syllabus, no foundation level, falamos sobre eles, mas nunca é explicado com tanto pormenor, também porque não é esse o intuito do foundation level. Por fim, o autor deixa aqui uma parte que também achei interessante, que ele identifica como sendo a estratégia. E o que é que ele refere aqui como sendo a estratégia? Passando a ler o que ele aqui diz. O desenho de casos de teste, a metodologia de desenho de casos de teste discutidas neste capítulo deve ser ou pode ser combinada numa estratégia geral. E porquê? A razão para combinar estes diferentes métodos de desenhar casos de teste deveria ser óbvio até agora, ou para já. Porquê é que devemos fazer isto? Porque cada uma destas metodologias tem em si um determinado tipo de testes especiais e particulares, mas não tem em si a possibilidade de execução de testes e de testar um software. Portanto, cada uma testa uma determinada área. Por exemplo, se nós tivermos condições de input, os gráficos de condição são os apropriados. Se nós tivermos valores de input,
então os boundary value devem, se tratarmos com valores ou com inputs ou eventos, os boundary analyses deverão ser considerados. Se identificarmos classes de equivalências, válidas e inválidas, para os inputs e os outputs, devemos também acrescentar o Equivalence Partitioning Classes também neste contexto. E extra, o Error Guessing, que não sendo uma metodologia com base de estudo, portanto não é muito detalhada, porque também não existe muito estudo sobre a mesma, vai de cada um, do conhecimento, do background, como disse anteriormente, é também um extra, uma técnica extra a acrescentar a todas as outras. Claro que depois temos que perceber, com base nisto tudo, se faz sentido ou não, tendo em conta que, mesmo utilizando uma estratégia bastante elaborada e bastante complexa e bastante completa, não garante que não se encontrem, ou melhor, não garante que todos os erros sejam encontrados, assim é que é. Ou seja, por muito que nós detalhemos, por muitas hipóteses, por muitos cenários, nunca vamos conseguir garantir que o software está testado a 100% e que está bulletproof. Não, não é possível. E creio que seja mais ou menos isso que o autor nos passa aqui neste último capítulo neste último capítulo que eu li e que acaba por tornar bastante interessante o mesmo e uma boa aprendizagem para rever, voltar a ler e estudar com atenção. E termina assim a análise a estes primeiros capítulos que li, estes 4 capítulos. Sei que o vídeo vai ficar extenso, mas como viste é muita informação mesmo. O livro é mesmo uma bíblia. Eu não sei se irei conseguir durante o mês de fevereiro ler os outros 4 capítulos que faltam. Aliás, eu até tenho aqui assim assinalados os blocos de texto que eu queria ler, que eu estava a fazer conta de ler semanalmente, dividi-os assim. Portanto, eu vou fazer o meu melhor e no final de fevereiro apresentar então a análise aos outros 4 capítulos que tenho ainda que ler. Se não conseguir, as minhas desculpas desde já, mas farei o meu melhor e darei o meu melhor como sempre. Espero que tenhas gostado desta análise, espero os teus comentários aqui na secção de comentários do YouTube. Agradeço também se fizeres a review da minha performance também, portanto também gosto de saber desse lado o que é que achaste e, claro, partilhares o vídeo, ficarei muito, muito grata. Obrigada, até ao próximo vídeo e não te esqueças de, acima de tudo, ser feliz. Entendido. V-Rose, não era para estar a fazer isso, amor. Bi.